Muito bem, pessoal. Aula de número 7 de hidrologia e drenagem urbana, tá? Hoje o tema é bem legal, infiltração de água no solo. Esse é o tema da aula de hoje, tá? Já começando o nosso conteúdo, o que seria a infiltração de água no solo? Bom, o próprio nome já está dizendo o que é, né? Mas é quando justamente a água ela percola no solo e ela infiltra realmente no solo, né? E a gente pode dividir, como está dizendo aqui o nosso próprio slide, dividir essa água sob a superfície, né, que é a água que está embaixo do solo, da seguinte forma: é, a água do solo e a água subterrânea. O que significa isso? Se a gente olhar aqui na imagem, a gente vai entender facilmente, né? O que é a água que está no solo? São os poros ocupados por água e por ar. Então, é até uma zona de infiltração de água no solo, até um certo período, né? E a gente tem é, a água e ar misturado dentro dos vazios formados pelo solo. Tá? Então, os poros que formam ali os grãos de solo, né? Um em união com o outro, eles têm poros. A gente já vai ver ali mais para frente. Então, existe nessa região, né? Até mesmo pela gravidade, né? A água ela infiltra e percola no solo e existe até uma determinada região a presença de água e ar. A partir de uma região para baixo é chamada zona de saturação, né? Que é essa mais azulzinha aqui, ó, tá? Essa região é chamada de água subterrânea, tá? Onde eu já tenho uma região de zona saturada. O que é uma zona saturada? É ocupada, os poros dos grãos, eles são ocupados apenas por água, né? Então a água ela está saturada, o solo, né? Ele está saturado. Não existe ar, só água misturado com o sol. Beleza? Isso é basicamente esse slide. Então, seguindo, é, então, o solo ele é composto por um conjunto de partículas sólidas, beleza? Nessas partículas existem vários tipos de elementos, né? É, que têm diferenças de, de categoria, né? De elemento e também de tamanho, tá? Olha aqui, ó, diversas formas e tamanho, né? É, e o solo ele é composto por duas partes: o próprio solo, ou os sólidos que compõem o solo, e os poros, que são os vazios, né, entre um grão de solo e outro. Tá? Esses poros eles podem ser ocupados por água ou por ar, dependendo da região que eles estão encontrados, como a gente viu na figura anterior. Né? É, aproximadamente 50% do volume do solo é composto de material sólido, enquanto o restante são poros. Então, dependendo do lugar, dependendo da amostra de solo que a gente tem, é, é, existe essa configuração. Então, é um número aproximado ali, né? Que podem ser ocupados por água ou pelo ar, conforme a gente já comentou ali atrás, né? A parte sólida é formada principalmente por minerais, tá? Que correspondem a 85% da massa na maior parte dos tipos de solo, tá? Porém, a gente pode ter também no solo organismos vivos, como bactérias, fungos, raízes, insetos, vermes, né? E também matéria orgânica, tá? Então, o solo é composto por tudo isso que a gente está comentando. Bom, com relação à textura do solo. Cadê meu mouse? Está aqui. Textura do solo. Então, a parte sólida mineral do solo é analisada do ponto de vista do diâmetro das partículas. Normalmente, as partículas são dispostas em três classes: areia, silt e argila. Tá? E qual é a diferença
entre uma e outra? É justamente o tamanho do grão de solo, né? Então, aqui na tabela, por exemplo, a gente pode ver a, a classificação do componente do solo dependendo do diâmetro. Então, se eu tenho um diâmetro entre 0,0002 a 0,002, é argila. Se eu tenho 0,002 a 0,02, é silt. Se eu tenho 0,2 melhor, 0,02 a 0,2, areia fina. De 0,2 até 2, areia grossa. Então, a composição do solo depende do diâmetro do grão, né? Então, os solos são formados por mistura de materiais de diferentes classes, como a gente já disse ali atrás. Dependendo das quantidades relativas das 3 classes de partículas, o solo é encaixado numa classe textural, né? Dependendo da maior quantidade daquele tipo de material, né? Argila, silt ou areia, a gente classifica o solo, né? Então, solos em que predominam as partículas de areia, ele tem uma textura arenosa. Solos em que predominam partículas de argila, textura argilosa ou muito argilosa, né? Acho que eu falei tudo, né? Tá. Deixa eu ver aqui. De acordo com esse Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né? Nós temos 12 tipos de textura de solo com base na proporção de materiais de diferentes diâmetros conforme a figura que nós temos aqui, tá? Então, esta figura aqui, ela determina, de acordo com esse órgão americano, né? Os tipos de solo. Então, esse triângulo aqui, a gente pode dar uma olhadinha nele rápida aqui, né? A textura do solo é uma informação importante do ponto de vista da hidrologia, porque o comportamento da água no solo depende do tipo de partícula que compõe o solo, né? Dependendo da partícula que tem no solo, ele vai percolar mais rápido, percolar menos rápido, ele vai estar mais saturado, menos saturado, enfim, né? A textura afeta o armazenamento de água no solo e o movimento da água através do solo, como eu acabei de falar. Então, se a gente olhar aqui na nossa figura, nós temos aqui, ó, o triângulo é dividido em 3 partes. Porcentagem de silt, que vai vindo nessa direção, porcentagem de argila, que vai vindo nessa direção, e porcentagem de areia nessa direção. Em que sentido nessa direção? Né? De 10, 20, 30, 40, 50 até 100%. 100% e 100%. Né? Então, se eu tenho aqui, ó, uma porcentagem grande de argila aqui, ó, é um terreno argiloso. E assim, se eu for descendo aqui, ó, na porcentagem de argila e subindo a porcentagem de silt, eu tenho um solo argilo-siltoso, ou então franco-argilo-siltoso, ou então franco-siltoso, ou siltoso 100%. É dependendo do tipo do tamanho do grão de solo que eu tenho. Do mesma forma, com a areia franca, franco-arenosa, areia franca ou então arenosa, né? E se eu for subindo a porcentagem de novo de argila, franco-argilo-siltosa, argilo-arenosa ou argila pura, conforme a porcentagem, 60% para cima já é argila, né? Certo? Bom, com relação ao armazenamento de água no solo, nós podemos dizer que o volume total ocupado pelo solo pode ser considerado como a soma do volume das partículas sólidas e do volume dos poros, que é VT igual a VS mais VP. Tá? O volume das partículas mais o volume do solo, né? O volume dos poros, faz com que eu tenha o volume total dessa porção de solo. Tá? Onde o VT é o volume total do solo em metros cúbicos, o VS é o volume do sólido apenas, e o VP é o volume dos poros, tá? A quantidade de água, essa equaçãozinha que a gente vai usar mais para frente ali, tá? A quantidade de água
que pode ser contida num solo depende de sua porosidade. Quanto mais poroso o solo, maior a quantidade de água eu posso ter dentro desse solo. Quanto menos poroso for o solo, menor a quantidade de água que eu tenho dentro menor a possibilidade de água que eu tenho dentro desse solo. Como a fração volumétrica de vazios, ou seja, o volume de vazios dividido pelo volume total do solo, conforme mostra a equação. Então, para eu achar essa quantidade de água, o volume de água, que pode ser aqui por A ou por W, né, dependendo da literatura que você está consultando, né, porque A é em português, né, água, e W é em inglês, water, né? Por isso que pode ser W ali também, tá bom? Então, é o VP dividido pelo VP. Então, onde o A é a porosidade do solo, que é a dimensional, e VT é o volume total do solo em metros cúbicos, e o VP é o volume dos poros em metros cúbicos também, tá? Bom, com relação à textura do solo, embora partículas de argila sejam menores que partícula de areia, por exemplo, né? Fazendo com que os poros dos solos argilosos, os poros de solos argilosos, de argila, sejam menores do que solos arenosos, certo? A porosidade dos solos argilosos normalmente é maior do que a porosidade dos solos arenosos, tá? A porosidade do solo arenoso varia aproximadamente entre 37% a 50%. Porosidade de solo arenoso. Enquanto a porosidade de solo argiloso varia entre 43% a 52%. Percebe aqui? Então, a partícula de grão de solo argiloso ela é menor. Porém, a quantidade de vazios é maior. Certo? Com relação aos solos arenosos, né? Os valores de porosidade podem variar bastante, dependendo do tipo da vegetação, do grau de compactação, da estrutura do solo, né? Então, são esses três fatores principais que vão determinar diretamente na porosidade do solo, consequentemente, na saturação desse solo, tá? Beleza. Então, aqui, ó, a gente tem exemplo disso daí. Quando um solo tem seus poros completamente ocupados por água, disse que ele está saturado, que é o exemplo desse último aqui, ó. Tá? Ou seja, aquelas partículas pretinhas ali seriam as partículas de solo, e a parte azul seria a água completando os vazios do solo. Tá? Ao contrário, quando o solo está completamente seco, seus poros estão completamente ocupados pelo ar, como esse primeiro exemplo aqui, ó. Tá? Então, nós temos, de forma simplificada, as três situações. Completamente seco, com poros parcialmente ocupados por água e completamente saturado. Tá? Então, vamos lá. Com relação à textura do solo, o grau de umidade do solo, ou o conteúdo de água no solo, normalmente é utilizado uma relação entre volume de uma amostra de solo e o volume de água contido na amostra. Essas duas coisas, né, a amostra de solo e a água contida nessa amostra, a gente vai precisar saber para a gente ver o grau de saturação, né, e a quantidade de água que tem dentro desse solo. Então, aqui, por exemplo, ó, nós temos a equaçãozinha, né? Onde nós temos aqui, ó, o conteúdo de água no solo, que é a dimensional, VT é o volume total de solo, e VA é o volume de água que eu tenho. Então, é mais uma equaçãozinha para a gente ter no nosso formulário aí, né? Na situação em que todos os poros do solo estão ocupados pela água, o solo é denominado saturado, como a gente já viu ali atrás. Nesse caso, o valor do conteúdo de água no solo é máximo. Ou seja, aqui é a letra θ, né? É igual a alfa. Tá? Portanto, o máximo contido de água no solo é igual à porosidade. Certo?
Ou seja, os vazios do solo estão todos ocupados por água. Tá? Na condição de solo completamente seco, é o contrário de tudo isso que a gente falou. Todos os poros estariam ocupados pelo ar. E o valor de θ seria zero. Beleza? Entretanto, isso raramente acontece. Um solo totalmente seco, 100% seco, raramente acontece. Porque a água é fortemente atraída pelas partículas e pelos poros do solo. Né? O solo tem essa capacidade de armazenamento de água, mesmo que esteja um lugar bem seco. Né? Como que a gente faz para medir a umidade do solo? Então, agora vem algumas equações importantes para a gente aqui. Ó. Existem vários métodos para ver a umidade do solo. O método mais direto é o método gravimétrico, tá? Que tem desvantagem de ser destrutivo, ou seja, a amostra ela tem que ser destruída, né? A amostra de solo. O método gravimétrico é de medição de conteúdo de água no solo. A gente pega uma amostra de solo e é coletada e pesada na condição de umidade encontrada no campo. Ou seja, você pega lá uma amostra de solo, você vê o volume que ela tem e essa é a sua amostra. Tá? A seguir, ela passa por um processo de secagem num forno a 105 graus por 24 horas. Pega aquela amostra, coloca num forno a 105 graus Celsius por 24 horas. Por quê? Para que toda a umidade seja retirada e a amostra é pesada novamente. Tá? A umidade do solo é calculada pela diferença de peso encontrada conforme a equação aqui. Ó. MU menos MS dividido por ρ vezes VT. E aqui embaixo está o que vale cada um deles. O θ vale o conteúdo de água do solo, que é o volume, que é dimensional, né? MU é a massa da amostra, MS é a massa da amostra do solo após a secagem, o VT é o volume da amostra em metros cúbicos e o ρ é a massa específica da água, tá? Então, basicamente é assim. Pego a amostra, coloco no recipiente, peso, tá? Pego essa amostra, coloco no forno a 105 graus Celsius por 24 horas, para que toda a água seja seca, né? Ela vai ficar completamente seca. Pego essa amostra, vou lá, seco de novo. Seco não, peso de novo, tá? Aí eu faço a diferença entre uma coisa e outra, utilizando esta equação, e eu tenho ali o conteúdo de água que eu tinha em porcentagem ali no solo. Né? Bom, além desse método existem outros, como, por exemplo, o TDR, que é o método da moderação de nêutrons. Já é um método mais sofisticado um pouco, né? Time Domain Reflectometry. Não sei direito como é que é. Reflectometria no domínio do tempo, que é baseado na relação entre a umidade do solo e a sua constante elétrica. Então precisa já, né, de placas metálicas que são inseridas no solo, tem um tempo de transmissão de um pulso eletromagnético através do solo, então já é uma medição um pouco mais elaborada. Vantagem, não é necessário destruir a amostra de solo, porém, é um método indireto e é preciso calibrar o aparelho e fazer a medição, então é um pouco mais elaborado, não é tão direto do que pegar e pôr no forno lá e medir, né? Certo? Então, o solo... só um pouquinho lá, pessoal. Beleza. O solo é um meio poroso e o movimento da água em meio poroso, quando este meio está poroso, está saturado, é descrito pela equação de Darcy, ou Darcy. Tem uns que chamam de Darcy, outros chamam de Darcy, né? Ou a lei de Darcy. Essa equação tem esse nome em homenagem a Henry Darcy, que em 1856 desenvolveu essa relação básica, realizando experimentos com areia, concluindo com o fluxo de água através de um meio poroso e proporcional ao gradiente hidráulico, e ele
desenvolveu essas equações aqui, ó, onde o Qzão é o fluxo de água, o A é areia em metros quadrados, tem metro cúbico ali, né? Q é o fluxo de água por unidade de areia, Q, fluxo de água por unidade de areia, K é a condutividade hidráulica, que é o K, e o H é a carga hidráulica, que está aqui, o H, e o X é a distância em metros. Certo? Bom, essa figura aqui, apresenta um esquema de um experimento realizado por Darcy. No experimento, um cilindro, que é esse cilindro aqui, com um material poroso, que está aqui, ó, bem no meio dele, material poroso, é saturado, ou seja, completamente seus vazios preenchidos por água, né? E submetido a uma diferença de potencial, H1 e H2. Então está aqui H1 e H2. A vazão que passa pelo material poroso é medida. A vazão de água que passa por ele é medida. E pode-se observar que a vazão é linearmente dependente da relação entre H1 menos H2 dividido por L, que é justamente o tamanho da largura do material poroso, né? Ou espessura, né? A vazão também é linearmente dependente da área do meio poroso transversal de escoamento. E de uma característica do meio poroso, que é denominada condutividade elétrica, hidráulica, ou o K. Né? Então, é um experimento que foi feito lá pelo Darcy para poder fazer essas medições aí de saturação. Né? A condutividade K depende do tipo do material poroso. Dependendo do quanto mais poroso o material, a minha condutividade hidráulica K é um valor. Dependendo de se ele é menos poroso, outro valor. Então, o valor de K para solos arenosos é da ordem de dezenas de centímetros por hora. Certo? Já para materiais siltosos, esse valor cai na ordem de centímetros por hora. Em solos argilosos, inferiores a 0,1 centímetros por hora. Ou seja, os solos arenosos conduzem mais facilmente a água do que os solos argilosos, tá? E a infiltração e a percolação nos solos que são mais intensos e rápidos nos solos arenosos do que nos solos argilosos, ou seja, a água corre mais facilmente em solos argilosos, em solos arenosos do que em solos argilosos, tá? Tudo isso naquela experiência lá, mudando, né? Mudando aqui, ó, o material poroso que eu tenho dentro desse cilindro, tá? Nos solos, a saturação mais comum é que o meio não... a situação, desculpe, no solo, a situação mais comum é que o meio não esteja saturado. Ou seja, além de água, ainda tem ar em alguns espaços. Nesse caso, a condutividade hidráulica é uma função do conteúdo de água no solo. Além disso, a carga hidráulica deve ser expressa como uma combinação de potencial gravitacional e potencial mátrico. A equação de Darcy, com essas adaptações, é por vezes denominada de Darcy-Buckingham. E está apresentada nesta equação aqui, né? Para uma situação de fluxo vertical numa coluna de solo. Ou seja, nós temos o Q, é o fluxo de água por unidade de área, o K, condutividade hidráulica, não lembro o nome dessa letra, é o potencial mátrico, Z é o potencial gravitacional, e é isso. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver exemplo utilizando essas equações aqui. A condutividade hidráulica em solo saturado varia
a condutividade hidráulica, ou seja, a movimentação hidráulica em solo não saturado varia em função do conteúdo de umidade do solo. Depende da quantidade de água em solo não saturado que eu tenho ali dentro, né? A forma dessa função também depende do tipo de solo. Como a gente viu ali atrás, né? O solo arenoso tem mais facilidade de movimentação de água do que o solo argiloso. E normalmente é definida de forma empírica em ensaios laboratoriais, como na amostra de solo. Então, essa equação, a equação 6, pode ser combinada à equação de condutividade de fluxo vertical em volume de controle de peso, que é a equação 7. E aqui na frente, a gente vai ter as duas equações, então, combinadas em uma só, resultando na versão unidimensional da equação de Richards, que é em homenagem lá a Adolf Richards, tá? Onde o θ é o conteúdo de água no solo, K é a condutividade hidráulica, essa letra aqui que eu não lembro, não é tal, não vou lembrar. É o potencial mátrico e Z é o potencial gravitacional. Beleza. Então, essa equação ali atrás do Richards, só um pouquinho, deixa eu ver um negócio, achei que tinha aqui, queria entrar, não. Ela permite representar o movimento de água em solo não saturado. Entretanto, essa equação é fortemente não linear. Tem soluções analíticas apenas em casos muito simplificados, né? Em geral, a equação de Richards é resolvida utilizando métodos numéricos, que é aquilo que vocês estudam naquela disciplina lá de engenharia, né? Os métodos numéricos, como volumes finitos ou diferenças finitas. Nesse tipo de abordagem, a coluna de solo é dividida em um certo número de camadas de alguns centímetros de espessura. Então, é um método que já é mais elaborado um pouquinho, só que nós não vamos utilizar isso aqui não, tá? Só estou colocando para vocês. Então, o conteúdo de umidade no solo é a variável ao longo do tempo e ao longo da profundidade em uma coluna de solo, como a gente está vendo aqui nessa figura e viu também na figura lá de trás, tá? Em períodos secos, a umidade do solo é maior em profundidades maiores. Lógico, se eu tenho aqui a zona saturada, né? Lá, quanto mais seco o período, né, em que eu estou levando em consideração, mais profunda é a zona saturada, né? E menor próximos da superfície. Já em períodos úmidos, né, após eventos de chuva, isso inverte. Então, eu tenho zona saturada mais próximo da superfície, tá? Lembrando que a diferença entre zona saturada e zona não saturada é que a zona não saturada tem presença de ar junto com as partículas de água nos vazios do solo. Já a zona saturada, os vazios são compostos 100% por água, tá? Então, aqui nós temos essa relação, né? Da profundidade aqui com os períodos, né? Período seco ou período úmido, tá? Bom, vamos para exemplos agora, que eu sei que é o que vocês gostam, né? Exemplo número 1. Uma amostra de solo foi coletada em campo. Fomos lá no campo, pegamos uma amostra de solo. Verificou-se que a amostra, juntamente com seu recipiente, pesavam 120,45 gramas. Beleza? Pegamos lá a amostrinha de solo, pesava isso aqui, 120, um pouquinho mais de 120 gramas. Após permanecer na estufa a 105 graus por um período de 24 horas, né, até estabilizar o peso, o conjunto pesava 110,92. Beleza? Sendo a massa do recipiente colocado na amostra 28,72 gramas, qual é a umidade desse solo? É isso aqui que a gente precisa ver. Ó. A umidade do solo. Beleza? Muito bem. Para fazer isso, eu tenho que, primeiro, achar o meu MU e o meu MS.
O que seria o MU e o MS? O MU é a massa da amostra de solo. Quanto que é a massa da amostra de solo? 120,45 gramas. E o MS é a massa da amostra de solo após a secagem no forno. Então, após a secagem no forno, ela tinha 110,92. Tá? Então, só que eu tenho aqui, ó, 28,72 gramas do recipiente. Então, eu tenho que descontar esse valor ali dos meus valores totais, né? Então, o meu MU, ele vai ter 91,73 gramas. E o meu MS, 82,20 gramas. Beleza. Agora é só eu jogar na equação lá do A ou do W, né? Para eu obter esse valor de umidade do solo, que é o que eu quero. Então, MU menos MS, é a equaçãozinha lá de trás, dividido por MS vezes 100, para eu saber a porcentagem, tá? Então, quanto vale o MU? 91,73. Está aqui a criança. Quanto vale o MS? 82,20. Está aqui, dividido por MS, vezes 100, ou seja, a minha umidade desse solo está na faixa de 11,59%. Matei a charada. Beleza? Vamos para o próximo aqui, ó. Exemplo 2. Esses exercícios aqui, ó, eles são gostosinhos de fazer, né? Porque é bem tranquilo. Então, uma amostra de solo tem 60 centímetros cúbicos e peso 87,1 gramas. Depois de completamente seca, seu peso é de 69,4 gramas. O peso específico real dos grãos é de 26,2 quilonewtons por metro cúbico. Então, agora que nós vamos ter que calcular. Calcular a sua umidade e o grau de saturação. Tá? Duas coisas, então. Grau de umidade, que é o que a gente fez no exercício anterior, e o grau de saturação. Tá? Lembra? Grau de saturação é o quanto a água está saturada. Né? Então, vamos lá. Para isso, eu vou colocando os valores aqui. Ó. O volume da amostra de solo é de 60 centímetros cúbicos, ou seja, o meu VT. Ali ficou V minúsculo, mas pode ser V maiúsculo também, tá? Meu volume total é de 60 centímetros cúbicos. O meu MU, ele já deu aqui no exercício, que é de 87,1. Aqui ele já descontou o valor do recipiente, né? Então tá aqui, 87,1 gramas. E o MS, que é depois de seca, né? Tá aqui, ó, 69,4. 69,4 gramas. Tranquilo? O gama S, que é o peso específico dos grãos, né, desse solo, meu gama S é de 26,2 kN por metro cúbico. Já transformando isso daqui no peso específico mesmo em gramas por centímetro cúbico, né? Eu tenho 2,62 gramas por centímetro cúbico, né? Passando de peso específico para massa específica, né? O meu MW, o meu MW seria a diferença entre a massa, que é a massa da água, né? Entre a massa do peso total menos o peso do solo sem a água, né? Então, é o MU menos o MS. Então, 87,1 menos 69,4, né? Esse aqui, ó, 87,1 menos 69,4, eu tenho 17,7 gramas de massa de água.
Ali está a massa de W, que é water, né, de água. Tá? Ou seja, eu vou achar agora a minha umidade, que é só o W, né, que é de água. Então, MU menos MS dividido por MS, vezes 100, né, que eu quero em porcentagem. Então, eu tenho aqui, ó, 87,1 menos 69,4, que é 87 menos 69, né? Vezes 69 vezes 100, dividido por 69 vezes 100, achei a minha umidade, que é 25,5%. Beleza? Ou seja, esse solo está nessa faixa de umidade, 25%. Agora, eu quero achar o grau de saturação em porcentagem também, né? O quanto esse solo está saturado, qual que é a presença de água dentro dele, né? Ali, nos vazios, né? Então, eu vou pro grau de saturação, que é chamado de SR, e para eu achar o SR, pode ser que tenha outra letra também, né? VW dividido por VV vezes 100, onde o ST é o grau de saturação, VV é o volume de vazios e VW é a relação entre o volume de água, tá? E o 100 é do 100%, né? Então, nós sabemos que a massa específica é de 1 grama por centímetro cúbico da água, tá? E que o MW, que nós acabamos de encontrar ali atrás, é de 17,7 gramas, que é a massa da água, né? Presente nessa amostra. Assim sendo, podemos determinar o VW, tá? Que é esta parcela da equação para eu poder jogar na fórmula depois. Depois eu vou achar o VV, né? Então, VW é igual a MW dividido por ρW. Tudo de água aqui, né? 17,7, que é o que eu achei de massa de água, dividido pela massa específica da água, que é de 1,0 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, eu tenho de volume de água de 17,7 centímetros cúbicos. Tá? Agora, já achamos uma incógnita, né, que nós precisamos para jogar nessa primeira equação aqui. Agora vamos achar o VV, que é a segunda. Para isso eu tenho VT é igual a VS menos VV, certo? Que é o volume total, o volume do solo e o volume de vazios, né? Então, ajeitando a fórmula ali, para achar o VV, eu tenho VT menos VS, que é o volume total, menos o volume do solo, para achar o volume de vazios. Então, agora, nós precisamos determinar o VS, porque eu não tenho VS ali. Né? Como é que eu faço isso? Então, a massa específica do solo é de 2,62 gramas por centímetro cúbico. E a massa do solo, 69,4 gramas. E a gente já teve lá atrás do exercício, né? A massa do solo, 69, e a massa específica do solo, nós encontramos aqui, né? O exercício deu o peso específico desse solo. E nós fizemos aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Massa específica. Beleza, agora virou uma rabisqueira ali, mas acho que você entendeu. Deixa eu apagar aqui, para não confundir, né? Se eu precisar de novo voltar aqui, eu já tenho. Então, aqui, ó. Estou falando para vocês disso aqui, ó. Do peso específico que virou massa específica, né? E também do MS, que está aqui, ó. 69,4, que é esse aqui, ó, né? Bom, então, voltando lá, eu tenho, para achar o VS, o MS dividido por ρS, que é a massa do solo, 69,4, dividido pela massa específica do solo. Ou seja, eu tenho VS de 26,5 centímetros cúbicos, tá? De massa de solo nessa amostra. Agora que nós conhecemos o VT e o VS, só jogar nessa equaçãozinha que nós montamos aqui atrás, ó, tá? Para eu encontrar o VV, que é o que eu preciso para achar o grau de saturação desse solo. Então eu coloco lá VT menos VS, ou seja, 60 menos 26,5, tá? O que é o 60? Aqui, ó, a amostra do volume total, 60 centímetros cúbicos, e
o 26,5 que eu acabei de achar aqui em cima, né? Ou seja, um diminuindo pelo outro, eu tenho que o volume de vazios é de 33,5 centímetros cúbicos, aproximadamente, tá? Bom, agora que eu tenho o VW e o VV, que é o volume de água e o volume de vazios, eu consigo achar quanto desse volume de vazios está saturado, tá? Para eu achar o grau de saturação. Então, o grau de saturação é SR, é o meu VW dividido pelo VV vezes 100. Ou seja, o meu volume de água dividido pelo volume de vazios vezes o 100%. Ou seja, 17,7 do volume de água dividido por 33,5, que é o volume de vazios que eu tenho. Vezes 100, encontrei o meu grau de saturação, que é de 52,8% desses vazios estão saturados. Mais da metade do solo estava saturado por esse volume de vazios. Beleza, pessoal? Beleza.